Aqui é a professora Alessandra. Como é que vocês estão? Estão bem, então? Temos, então, a Tamires, temos a Emanuele, né, Emanuele? Todos bem, então? Então, hoje vai ser a nossa primeira aula de biologia, né? Tá? E eu vou dar os recadinhos para vocês se interarem, né? Nós vamos ter as nossas aulas sempre às terças-feiras, tá? Das 8 às 10 da manhã. E os nossos meets também vão ser frequentes, tá, pessoal? Então, nós vamos ter os nossos meets, né? Provavelmente vai ser em 15 dias, né? A professora ainda não sabe muito bem ainda como é que vai ser, não é? Mas a professora depois vai dizer para vocês, tá? E provavelmente todos os professores vão ter que fazer meet com vocês. Então, acredito que já tem professores fazendo, né? Eu já vi a professora Mabel, ontem eu vi a professora Giane fazendo também, eu fiz ontem também com os terceiros, né? E a gente não vai ter como se escapar disso aí. Então, a gente vai ter que fazer as aulas no Meet, até para ter um contato com vocês, conversar com vocês, saber como é que vocês estão, né? Ver o rostinho de vocês, se vocês estão bem, se estão com saúde, né? Para vocês saberem da professora, como é que a professora tá, não é? Então, eu acho que isso aí vai ser importante para nós, tá? Vamos falar um pouquinho, então, das atividades, das avaliações, né? Eu não sei se vocês, o que vocês acharam ano passado, como eu postei as atividades, Emanuele, tu pode falar, Tamires, também, né? Se daquele jeito que eu postei as atividades, ficou bom para vocês, ou vocês não gostaram, como é que foi? O que vocês têm para me dizer? Pode ser daquele jeito? Emanuele? Esse modelo que a senhora está fazendo é muito melhor para nós entender. Isso, né? Então, para mim tá bom. Tá bom assim, Emanuele? De qualquer modo, tá bom. Desaprendendo alguma coisa. Isso mesmo, vamos tentar, né? É que de vez em quando a professora dá umas rateadas, né? Mas não se preocupe, vamos indo que a gente vai aprendendo, né? Eu tenho um assistente aqui para me ajudar. Agora o assistente saiu, se aconteceu uma zebra, terminou a aula. Terminou a aula, já vou avisar vocês, tá? Tá bom? Então tá, pessoal, acho que nós vamos começar então, né? A aula vai ficar gravada, então, para os demais alunos que não estão, né? E não sei se vocês perceberam, coloquei alguns vídeos para vocês lá, umas videoaulas que eu tinha feito, né? Que era uma recapitulação do ano passado, tá? E eu vou comentar com vocês um pouquinho, então, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, não é? Que nós tivemos, então, agora, no dia 22 de março, né? Nós tivemos o Dia Mundial da Água, né, pessoal? Esse Dia Mundial da Água, ele foi instituído, então, pela Organização das Nações Unidas, né, em 1992, e é comemorado até os dias de hoje, né? É uma data extremamente importante, né? É o momento, então, de nós refletirmos, né? De nós repensarmos, né, sobre a importância da água para nós, né? E eu tinha feito um vídeo para vocês, bem interessante, né? E aqui eu vou fazer, então, uma complementação daquela videoaula que eu fiz com vocês, tá, pessoal? Então, como a gente sabe, né, pessoal, a água é um elemento fundamental para a existência de vida na Terra, né? Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver, né? E garantir a permanência da espécie. A água sustenta a vida, né? Como a gente sabe, né, pessoal, as teorias científicas nos dizem, né, os cientistas, todos eles concordam, né, que provavelmente, né, os primeiros seres vivos que surgiram no planeta, eles surgiram na água, né. A ciência não conhece nenhum ser vivo que consiga se desenvolver ou sobreviver sem água. Até nós temos animais que conseguem se adaptar, por exemplo, à vida no deserto, né, como, por exemplo, os camelos, né, e algumas serpentes, né, lagartos, animais assim, até conseguem sobreviver muitos dias sem beber água, mas não quer dizer que eles consigam viver sem água, né? Qualquer ser vivo depende da água para sobreviver, né? O ser humano pode ficar até 5 minutos sem respirar, até 35 dias sem comer, mas não consegue ficar 5 dias sem beber água, né? Então, nós, seres humanos, é imprescindível a água, né?
Eu tenho um problema de saúde, né, que frequentemente me dá infecções urinárias, e até agora, ó, tô com uma canequinha aqui, tomando um chazinho, né, que o doutor me chamou a atenção, olha, professor tem que tomar muita água, né, beber muito líquido, né, para evitar as infecções, e eu também tenho muita dor de cabeça, ele disse, olha, até as dores de cabeça pode ser pela falta de água, então nós temos que tomar água, né, tomar muita água, né, porque se nós não tomarmos água, podemos ter doenças decorrentes da falta de água no nosso organismo, né? Então, todos os seres vivos dependem da água para sobreviver. O peso corporal de uma pessoa é composto 60% a 70% de água, ao qual tanto a função de regular a temperatura interna, quanto de garantir um bom funcionamento de todas as funções orgânicas, o corpo adulto precisa, em média, de 4 litros de água por dia para se manter saudável. Não sei se vocês se lembram, né, pessoal? A gente comentava tempos atrás, né? Em 2 litros de água, né? 8 copos de água por dia, né? Hoje já os cientistas já nos falam em 4 litros de água por dia, né? E muitas vezes, se o nosso dia é muito corrido, nós não tomamos, né? Não lembramos de tomar, acho que nem um copo de água, né? Então, é preocupante. Então, a água, ela é fundamental para nós termos uma vida saudável, né? Aqui, pessoal, coloquei para vocês, então, né, os órgãos vitais do nosso corpo, eles são constituídos por água, né? O nosso cérebro, então, 75% ele é água. O coração, 76%, os nossos pulmões, 85%, né? Nosso fígado, 86%, os nossos rins, 83% é água. O nosso sangue, 81% é água. Os nossos músculos, né, que formam o nosso corpo, né? 75% é água, né? Então, o nosso corpo, ele é formado basicamente por água, né? Por isso a água, ela é tão importante para nós. Né? E aqui o slide que eu tinha comentado com vocês, né? Que antigamente a gente falava que devemos tomar, então, aí, em média, 8 copos de água por dia, né, uma média aí de 2 litros de água por dia, né, hoje já os cientistas já nos comentam, já nos falam em 4 litros de água por dia, né, tá? Além disso, a água também é indispensável para a preparação dos nossos alimentos, né, pessoal? Quando falta água na nossa cidade, né, a gente percebe assim, mas que coisa horrível, né? Nós não temos água, e a gente dá valor, né? Não temos como preparar uma refeição, não temos como fazer a nossa higiene pessoal, não temos como limpar a nossa casa, lavar as nossas roupas, né? Então, é indispensável, né? A água para nós prepararmos os nossos alimentos, para a nossa higiene, para limparmos a nossa casa, né? Assim, é dever de todos nós não permitir nenhum tipo de desperdício e garantir uma água segura e de qualidade pura e cristalina. Não devemos apenas esperar pelas autoridades, né, pelo governo, né, nos assegurar isso aí. Nós temos que exigir isso aí que nós devemos ter, não é? Uma água pura, cristalina, né, de boa qualidade, né, isenta de qualquer tipo de bactéria que possa nos causar doença, né? Então, aqui uma imagem muito bonita, né? Quem é que não gosta da natureza, né? Olha só, quem não gosta de uma cachoeira, né? O consumo, então, permite uma vida mais confortável, né? A começar pelo ato de saciar a sede, de prover alimentos, seja na agricultura, nas indústrias, nos restaurantes ou em cada moradia, né? A água e a vida, né? Então, precisamos da água para viver, ela é extremamente importante, né? A água também é indispensável para a geração de energia, para os transportes, para a recreação, para a saúde, para o emprego da população. Quem não gosta, né? Pessoal, está entrando aqui uma colega, né? Conseguiu entrar, então? Desculpa chegar atrasada. Não tem problema, querida. Desculpa chegar atrasada. A internet não está funcionando. Tudo bem, então, não tem problema. A professora está falando aqui um pouquinho sobre a água, né? Dando continuação a nossa aula da semana passada, que eu comentei, então, sobre o dia 22 de março, que foi o dia da água, né? Então, comentando aqui com vocês, né, quem não gosta, né,
no verão, de nós aproveitarmos, né, um momento de recreação, um momento em família, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa praia, ir ali em São Lourenço, ou tomar um banho no Rio Camaquã, ou numa cachoeira, ou até mesmo num parque aquático, numa piscina, né, é um momento muito agradável, né, então a gente tem bons momentos, né, eu, graças a Deus, tenho boas recordações, né, antigamente eu fazia muitas excursões com os alunos, né, era convidada, então, para participar, para ajudar os alunos, né, e eu tive a oportunidade, então, de muitas vezes levar os alunos, então, para Capão da Canoa, para Torres, né, Parque Aquático, né, Itapema, né, o Marina Parque, né, então, momentos muito agradáveis que a gente passou lá com os alunos, né, e que a gente não esquece, né, foi momentos divertidos, né, momentos saudáveis, né, de recreação, que nós passamos juntos com alegria, né, então foi oportunidades que a gente teve, né, que Deus nos deu para a gente ter esses momentos de recreação, né, infelizmente agora com essa pandemia, né, a gente esse verão mesmo não pôde ir para a praia, não podemos aproveitar, a gente ficou mais em isolamento social, né, para a gente se prevenir dessa doença, né. Pessoal, eu coloquei uma foto aqui, porque como eu gosto muito de praia e gosto muito de Torres, né, coloquei uma foto muito parecida com o que tem lá em Torres, né, então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o mar é muito lindo, né, especialmente a praia de Torres é muito bonita, tem esses costões rochosos, montanhas que a gente pode caminhar, né, então, muitas vezes, pessoal, existe uma falsa ideia de que os recursos hídricos, eles são infinitos, né? Como a gente tem muita água no nosso planeta, né? Nós poderíamos gastar esses recursos, né? Sem nenhuma consciência, né? Desperdiçar eles, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade, né, pessoal? O nosso planeta, ele nem deveria se chamar planeta Terra, ele poderia até se chamar planeta Água, né? Porque nós temos muita quantidade de água no nosso planeta, né? Mas dessa água toda que nós temos no planeta, pessoal, apenas 3% desse volume todo, né? Ele é água doce, né? E desse volume todo, apenas 1% está disponível para nós, não é? Sendo que 99% dessa água doce, ela fica totalmente sem acesso para nós, não é? Porque ela está em forma de gelo lá nas regiões polares, né? No Polo Norte e no Polo Sul. Então, o que dificulta, então, né, a nossa utilização, né, para nós, né. Então, nós temos pouca água disponível para consumo, né, água doce, né. Então, a maior parte da água doce, ela está congelada nas regiões polares, né. Uma característica da água, pessoal, é que a água, ela não tem cheiro, né, nós chamamos, os cientistas como que ela é inodora, né, ela não tem cor, ela é incolor, ela não tem sabor, ela é insípida, né? E ela é formada por dois gases, hidrogênio e oxigênio, né? Essas são algumas características da água, né? Ô, Sora, Sim, pode falar. aqui em casa a água tem cor e tem cheiro. É branca que nem o leite, cheiro de cloro. Capaz. Gosto de cloro. É, É triste, chega a ser branca. ué, alguma coisa tem errado, tem que reclamar, então, porque a água não pode ter, então. Vou falar para Corsã. Acho que Vou nós falar para Já a água daqui de casa é bem melhor. É bem clarinha e não tem gosto nenhum. Pois é, a água não pode ter, né, É água gurias? de poço, né? É diferente, eu acho. Sim, pode ser, tá? Mas a água não pode ter gosto, não pode ter cheiro, né? Isso é uma propriedade da água, né? Para que a água se torne potável ou seja própria para consumo, ela precisa ser tratada. Atualmente, milhões de pessoas em todo o mundo não dispõem de água de boa qualidade, né? Um dos motivos está na contínua poluição dos rios, decorrente da falta de cuidado do homem, né? Então, pessoal, uma das consequências de nós não termos uma água de boa qualidade, né, de faltar para muitas pessoas no mundo inteiro uma água de boa qualidade, é a questão da poluição nos rios, né, nas nascentes, né? Olha só que triste, né? Então, isso aqui é uma foto que eu tirei da internet, depois eu vou comentar para vocês, não é?
é um dos rios mais poluídos do mundo, né? É só lixo, esgoto, né? Total falta de consciência ambiental, né? Dizemos que a água está contaminada ou imprópria para consumo quando ela apresenta sujeiras e micro-organismos. O que é esses micro-organismos, né? São bactérias, né? Vírus, protozoários que podem causar, então, doenças em nós e até mesmo nos nossos animaizinhos, né? O consumo de água contaminada pode dar origem a sintomas de algumas doenças, como, por exemplo, a leptospirose, a cólera, a hepatite a giardíase, né? Então, pessoal, por exemplo, ali comentamos que a leptospirose, né? A leptospirose é uma doença bacteriana, né? Ela é causada por uma bactéria e já tivemos casos aqui de pessoas em Amaral Ferrador que faleceram vítimas da leptospirose, né? É aquela famosa doença transmitida pelo rato, mas na verdade é uma bactéria que contamina o rato, né? E aí o rato vai lá e faz xixi, cocô, muitas vezes na água, num alimento, né? E nós fomos lá e tomamos essa água, comemos esse alimento, e nós adquirimos a doença, né? É uma doença que mata bem rápido a pessoa se não for diagnosticada e tratada a tempo, né? Cólera também é uma doença bacteriana que é muito frequente no nosso país, mas aqui na nossa região não conheço nenhum caso de cólera, né? A hepatite também é uma doença que pode ser transmitida por alimento e água contaminada. Inclusive, eu, quando eu tinha 7 anos de idade, eu contraí uma hepatite A. A hepatite, então, é uma doença que ataca o fígado, né? E o fígado da gente, então, as células hepáticas, elas se degeneram, né? E o fígado, praticamente, ele se desmancha, né? E o que nós temos de recomendação médica para curar a hepatite é repouso. Então, vocês imaginem, eu com 7 anos, em repouso, né? Tinha que ficar em repouso. No mínimo de 30 a 40 dias, não é? Mas naquele tempo, então, a gente obedecia os pais, né? A mãe dizia, olha, tem que ficar deitadinha, tem que ficar quietinha. E lá eu ficava, deitadinha, acho que abraçada numa boneca que eu tinha, e a televisão, naquele tempo, não era como hoje, né, que a gente tem tudo que é canal, Netflix, tudo que é coisa boa, né, internet, né, naquele tempo a televisão, se tinha voz, não tinha imagem, se tinha imagem, não tinha voz. A antena era um cabo de bambu lá na rua que a gente tinha que torcer e iam gritando dentro de casa, né, gira, vira, vira, agora deu, agora a imagem tá boa, né. Vocês não passaram por isso, né, mas pergunte para os pais de vocês, para os avós de vocês, que eles vão dizer como é que era antigamente, né. E assim eu ficava, né? Então, bem quietinha, né? A mãe conta que eu era uma criança muito calma, muito tranquila, né? Muito obediente, né? E aí eu tive que ficar em repouso, né? Para me curar da hepatite. A mãe disse que teve medo de me perder, né? Porque eu era muito magrinha, muito branquinha, né? E aí com a hepatite, imagina o estado que eu fiquei, né? Porque a hepatite a pessoa fica toda amarela, né? Olhos amarelos, pele amarela, né? Outra doença que também pode ser transmitida pela água contaminada é a giardia, né, pessoal? Também é bastante frequente, muitas vezes a gente tem problemas, né, dores no abdômen, dores na barriga, né, e vai se fazer exames e coisa, a gente descobre, então, que tem esse protozoário. A giardia, então, é transmitida por um protozoário, né. Também é bem frequente, né, todas essas doenças que nós falamos, elas são bem frequentes em crianças, né, de 1 a 6 anos, e gestantes e idosos, né? Por que é frequente, então, em crianças? Agora eu entendo, né? Por que eu tive a hepatite lá com 7 anos de idade, né? Porque nós estamos com o nosso sistema imunológico muito baixo, né? Ainda não estamos com o nosso sistema imunológico bem de adulto, né? Bem reforçado, né? E podendo, então, ser considerada um grave problema de saúde pública, né? Então, realmente, então, os lugares onde nós temos doenças como leptospirose, cólera, hepatite, giardia e tantas outras, né, nós podemos considerar que é um grave problema de saúde pública, né, então, poder público, os governantes, eles têm que tomar uma atitude, né, não, por isso que nós temos que ter água boa, de qualidade boa, né, então, aqueles que não têm uma água, que acham que a água não está de qualidade boa, né, como a colega ali falou, a Emanuele, né, nós temos que reclamar, né, ver o que está acontecendo, ligar lá para a Corsã
e falar, olha, nossa água aqui, tal coisa acontecendo, ela não está com um aspecto muito bom, né? O que está acontecendo? Então, provavelmente as autoridades vão ter que investigar isso aí para ver o que está acontecendo, né, pessoal? E aqui eu coloquei um slide para vocês, pessoal, que eu gosto muito de falar, não é? Da nossa maior riqueza, né? Então, Amaral Ferrador, ela é uma cidade abençoada por Deus, né? Nós temos um grande presente de Deus para nós, não é? Que é o nosso rio Camaquã, né, pessoal? E nós temos que preservar esse presente, né? Aqui eu coloquei uma foto de duas moças bem bonitas, né? Depois eu vou comentar com vocês quem é essas moças, né? Essas moças, eu não me animei a botar foto minha, tá, gurias? Eu não me animei a botar foto minha, né? Depois eu comento para vocês quem é essas fotos, essas moças bem bonitas aqui, né? Lá no Rio Camaquã, tá? Então, o nosso Rio Camaquã, né? Mas, pessoal, existe uma triste realidade acontecendo, né? Eu quero que vocês acompanhem aqui as fotos, né? Olhem bem aqui as fotos, né? O que é essa triste realidade, né? Nós vamos lá no Rio, né? E podemos usufruir dessa beleza maravilhosa, né? Quem não gosta num final de tarde, num domingo, né? Ir no Rio Camaquã, não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? Mas eu gosto muito, né? De ir lá no Rio Camaquã, me sentar, até tomar um banhozinho, né? Com responsabilidade, né, pessoal? O pessoal aqui em Amaral Ferrador tem muito medo do rio, porque existe uma lenda, um mito, ou, na verdade não é uma lenda, um mito, é uma realidade, né? Muitas vidas foram perdidas, ceifadas no rio, né? Então, nós temos que ir lá, se nós vamos tomar banho, né? Geralmente eu vou ali na barca, né? E bem na beiradinha, assim, eu me sento e fico ali tomando meu banhozinho. Então, a água é meia canela. Eu nunca vou lá para o fundo, né? Porque eu não sei nadar e o rio pode ser perigoso. Mas na beiradinha, que é assim, ó, a gente pode sentar ali com a cadeira e ficar ali bem tranquilo, né? Sempre respeitando a natureza, né? E o que eu observei numa tarde que eu fui lá, é que muitas pessoas estão indo lá no Rio, só que estão cometendo um grande erro, né, pessoal? Uma falta de consciência ambiental terrível, né? As pessoas vão lá, fazem os seus piqueniques, né? E deixaram, né? Estão deixando lá no Rio o quê? O seu lixo para trás, não é? Então, isso aqui eu vi lá e resolvi tirar foto, de fazer uma aula para os alunos, né? Para a gente trabalhar a questão da consciência ambiental, né? E lá no Rio está ficando também o que? As garrafas PET, garrafas de vidro, né, pessoal? Imagina quantos anos isso aqui leva, né? Vidro mesmo, nem se decompõe na natureza, né? As garrafas PET também levam quantos anos para se decompor na natureza, né? Então, falta de consciência ambiental, né? Podemos ir lá no Rio? Sim, podemos. Podemos aproveitar? Sim, podemos aproveitar, mas com consciência, né? E aí eu tinha ido a pé, e fazendo uma caminhada, e observei isso aqui também, ó, 2 sacos de lixos atirados na estrada da barca, né? Esses sacos de lixo, pessoal, tinham um mau odor, um mau cheiro muito grande, né? Era naquela semana da Semana Santa, da Páscoa, né? Eu não sei se era restos de peixe, eu não sei o que era, né? Então, nos demonstra ainda que, infelizmente, né, nós vamos ter que trabalhar bastante isso ainda na cabeça de muitas pessoas, né? Não sei se é jovens, não sei se é pessoas idosas, não é? Quem é que faz esse tipo de coisa, né? Isso aqui chama-se falta de consciência ambiental, né, pessoal? Falta de consciência ambiental, né? Outra falta de consciência também, pessoal, outra coisa que eu vi lá também na barca, né? Os animais estão sendo abandonados lá na barca, né? Então, eu percebi que 2 animais, na verdade, eram 3 cachorrinhos, né? Esse aqui até nós colocamos o nomezinho dele de Scooby, né? Pobrezinho, muita fome ele tava, o olhinho machucado, né? Não sei se tinha furado o olhinho dele, né? Esse outro aqui é o Totó, bastante debilitado, com muita fome, bem magrinho, né? Claro que a gente entende que as famílias estão passando por momentos difíceis, dificuldade financeira, né? Todos nós estamos passando, né? Mas isso não justifica, né? Nós termos um animalzinho dentro de casa e simplesmente a gente não quer mais aquele animalzinho, a gente vai num determinado lugar e larga o lixo e larga o cachorrinho lá ou larga o gato, né? Bota fora o animalzinho, né?
Isso não se faz, né? Então, lá estavam esses pobres desses animaizinhos abandonados lá na barca, né? Com muita fome. Eu e uma colega minha, né? A gente foi lá várias tardes levar comida para esses animais, né? E eu não tenho Face, nem essa colega, né? E eu pedi para algumas pessoas colocarem no Face, então, se alguém queria adotar os cachorrinhos, né? E felizmente, então, teve, então, famílias, né, pessoas que se comoveram com os cachorrinhos, né, e adotaram eles, né, então hoje eles já não estão mais lá na barca, eles já foram adotados por pessoas com coração bondoso, né, e eu não pude ficar com os cachorrinhos, pessoal, eu até, assim, em último caso, eu ficaria com os cachorrinhos, a outra amiga também ficaria com o cachorrinho, porque eu tenho os gatos, né, e eu tenho, fico com medo, assim, que eles não tenham um bom relacionamento, né, mas eu fiquei com muita pena dos cachorrinhos, né, porque isso aí não se faz, né, não se larga lixo no meio ambiente, e muito menos se coloca fora os animaizinhos que a gente não quer, né, não sei se vocês conhecem esses cachorrinhos, não conhecem esses cachorrinhos? Eu coloquei o nome deles, eu mesmo coloquei o nome, eu coloquei esse aqui, eu coloquei o nome de Scooby, e esse aqui eu coloquei o nome de Totó, mas tinha outro ainda lá, né? Tinha, era 3, eu me Era lembro. 3 cachorrinhos, né? Tinha outro parecido com esse aqui, que era irmãozinho desse aqui. Então, a Emanuele chegou a ver os cachorrinhos, né, Emanuele? Aham. E um dia que eu estava lá, eu te vi lá, e aí a gente levava comida para os cachorrinhos, né? Chegava lá com uma panela cheia de comida, eles estavam com tanta fome que eles devoravam uma panela de comida, assim, em segundos, né? Então, eles estavam muito complicados, mas depois o pessoal começou a ficar com pena deles e começou a levar comida para os cachorrinhos, né? Mas agora eles não estão mais lá na barca, que teve pessoas que adotaram eles, tá? Pessoal, nós devemos, então, cuidar do nosso rio Camaquana, né, dessa bela natureza que Deus nos deu, né? Esse lugar maravilhoso que nós temos, né? Nós temos uma ideia, pessoal, que a água é um recurso infinito, mas não é verdade, a água é um recurso finito. Isso aqui, pessoal, é uma foto, tá? Vocês podem dizer assim, professor, isso aqui não existe, isso aqui foi uma montagem. Não. Isso aqui é uma foto real e verdadeira, e eu vou falar para vocês aonde fica isso aqui daqui a pouquinho, tá, pessoal? Isso aqui é um rio que a gente não enxerga a água, é só lixo, não é? Imagine esse rapaz, essa pessoa está aqui no barquinho, né? E ele está desse jeito aqui, eu não sei o que ele está procurando aí, porque não tem mais nada, né? Ele vai adquirir, vai ser uma doença aí, né? E agora eu vou comentar para vocês, então, da foto que eu postei para vocês aqui dessas duas moças bonitas, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês, né? O que vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né, pessoal? O que nós vamos deixar, né? Eu não sou daqui de Amaral Ferrador, eu sou pelotense, né? Eu vim para cá, para Amaral Ferrador, no ano de 2002, e esse ano vai fazer 19 anos que eu estou aqui em Amaral Ferrador, então eu já me considero uma amaralhense, né, de coração, né, porque eu amo muito esse lugar, né, eu gosto muito desse lugar, e tenho uma admiração muito grande, então, pelas pessoas, as famílias, a nossa escola ali, mas tenho um amor muito grande pelo Rio Camaquana, né, e aí, então, no final do ano, no Natal, a minha filha, a Nauana, que hoje tem 31 anos, e a minha netinha Paola, que hoje tem 7 aninhos, vieram passar o Natal comigo e o meu genro, né? E aí nós fomos lá, né? A Paola dizia, vovó, vamos lá no Rio, né? Vamos lá na praia da vovó, né? E lá ela foi feliz, ela dizia assim, vó, como é bonita a tua praia, vó, que linda a tua praia. Eu digo, visto, gostou, Paola? E o rio estava bem rasinho, a água bem cristalina, ela pôde aproveitar, ela tomou banho, ela adorou, né, brincamos lá na água, né, então passamos um dia muito feliz lá, né, aproveitando em família, né, embora nós tenhamos, então, nessa pandemia, né, a minha filha ainda veio aqui para fazer uma visita para mim, muito poucas vezes eu fui em Pelotas, né, e pouquíssimas vezes ela vem aqui, só nas datas comemorativas, agora na Páscoa ela nem veio, né, nós passamos a Páscoa sozinha, eu aqui e ela lá em Pelotas, mas no Natal elas vieram, né, e aí nós tiramos essa foto, e aí eu pergunto para vocês, né, vocês por enquanto não têm família, vocês não têm filhos, não têm netos, mas um dia vocês vão ter,
os filhos e os netos de vocês, né? E se nós não cuidarmos do rio Camaquã, o que nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos se a gente não cuidar da água, né? Um rio maravilhoso, né? Um rio magnífico, uma paisagem incrível, né? Um rio sem qualquer poluição ambiental, né? Olha que fotos bonitas eu tirei, né? Ou nós vamos deixar para os nossos filhos, os nossos netos, um monte de lixo, né? Isso aqui é uma foto verdadeira, tá, pessoal? Isso aqui não é uma montagem, né? Pergunto para vocês agora, que eu vou perguntar para vocês, né? Vocês já ouviram falar, sabem qual é o rio mais poluído do mundo? Vocês têm ideia, pessoal? Não tem ideia? Pois é, essa foto aqui foi tirada desse rio, que na época não era poluído, ó. Ele até parece até o rio Camaquã, né? Olha só, as margens tem a mata ciliar, aqui tem um senhor aqui, provavelmente é um pescador, né, com os barquinhos para pescar peixe, né? Então, esse rio, ele era assim, né, como o nosso rio Camaquã. Mas, infelizmente, as pessoas não cuidaram do rio, pessoal, e ele se tornou o rio mais poluído do mundo, tá? Esse rio chama-se Rio Citarum, fica lá na Java Ocidental, lá na Indonésia. E as terras em suas margens desse rio já são ocupadas há mais de 2.500 anos. Está aí a explicação por que o rio é tão poluído. Porque os seres humanos ocuparam as margens desse rio há mais de 2.500 anos. Então, quem é que poluiu esse rio? Foi os seres humanos, né? E aqui nós temos outra foto, né, pessoal? Esse rio, ele é um rio cheio de lixo, né, esgoto, provavelmente muitas doenças transmitidas pela água, né, onde as pessoas devem sofrer muito com doenças como a hepatite. Doutora, uma pergunta. Pode perguntar, querida. Aí na Indonésia, eles têm água encanada, assim que nem nós, ou eles tomam água de rio? Olha, boa pergunta, né? Se eles têm água encanada, talvez seja muito pouco, tá? Porque, pelo que tu tá vendo, olha, a situação lá na Indonésia é uma situação bastante complicada, né? Sim, eu sei que a economia deles é bem baixa. Sim, então, como diz, né, que seja um país de economia baixa, que as pessoas sejam muito pobres, né, pessoal? Mas nós temos que ter a nossa consciência, né, que devemos preservar as coisas, né, porque imagina a quantidade de lixo que é jogado aqui, foi as pessoas mesmo que jogaram, né? Sim. Isso aqui não chegou de um dia para a noite, né? E essa água aí é água doce ou água salgada do mar? Não, isso aqui é um rio, é água doce. Água doce, né? É um rio, né? É um rio, né? Água doce, né? Então, eles poderiam ter essa água para consumo, né? E, infelizmente, eles não têm. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma foto lá, ó. Olha aqui o rio, ó. Coisa bem triste, né? Olha só. É só lixo, ó. Só esgoto e lixo, ó. Olha aqui. Essa aqui é de assustar mais ainda, né? Em muitos dos seus trechos, não é possível sequer visualizar as suas águas, devido à imensa quantidade de resíduos urbanos descartados que cobrem toda a superfície, então, da água, né? Imagina as pessoas que moram às margens desse rio, pessoal, o mau cheiro que deve ter isso aqui, né? Imagina o risco que essas pessoas estão correndo com doenças, né, transmitidas pela água, porque vocês sabem aonde tem lixo, né? Os insetos, ratos, moscas, né, baratas, elas vêm, não é? E esses insetos transmitem doenças, né? Transmitem várias doenças. Então, imagina a situação de saúde pública que essas pessoas vivem, né? A Emanuele falou da água, né? Imagina como deve ser lá na Indonésia, lá nesse lugar, a água, Emanuele. Deve ser coisa espetacular, né? Muito triste, né? Infelizmente... Doutora, talvez por causa dessa poluição, eu penso assim, que talvez por causa dessa poluição do meio ambiente, vamos dizer assim, o planeta se revoltou e fez uma pandemia, vamos dizer assim, com esse vírus. Com certeza. De tanto lixo acumulado, Sim. Que tanta tem falta de consciência. Sim. Tanta falta de consciência, né, Liriel? Sim, e aí, tipo, que nem lá no Japão mesmo, é superpopulação,
população que é taxado lá, se tiver mais de 2 filhos, tem que pagar uma multa. Então, lá é assim, ó, capaz de ter 300 vezes mais milhões de pessoas que o Brasil. Sim. Né? E tudo eles gastam muito lixo eletrônico, lá é muita tecnologia, né? Sim, E sim. eu acho que é bem mais pior do que esse plástico, Sim. que é radioativo. Nós vamos falar depois outra aula, Liria, eu vou preparar para vocês, já que a gente vai ter que fazer umas recapitulações, né, umas revisões desses assuntos aí, eu acho que são bem pertinentes da gente falar. Estamos falando da água, e vamos falar dessa questão ambiental aí, né, quais são os países que mais gastam recursos naturais, né? A gente sabe que os países, quanto mais rico, mais eles consomem coisas, né? E, infelizmente, isso aí, a tendência é cada vez aumentar mais, né? Por isso que a gente tem que ter uma consciência, né? Ambiental, né? Quando nós vamos num lugar, né? Vamos lá fazer o nosso piquenique lá com a nossa família, vamos trazer aquilo que a gente levou, vamos trazer para casa e deixar tudo conforme estava lá, nós vamos deixar tudo normal lá, né? Direitinho, né? Mas as pessoas vão, muitas vezes, numa praia, vão no rio, vão numa cachoeira, e lá deixa latinha de cerveja, deixa um garrafinha PET, né? Deixa um saquinho saquinho de bolachinha, né? E assim vai, né? Então, por isso que eu quis fazer isso com vocês, né? Que a gente nunca é demais a gente relembrar isso aí, né? E falar dessa consciência ambiental, né? Olha que isso aqui é uma outra foto também lá do rio esse, né? Lá na Indonésia, né? Parece o rio Camaquã, né, gurias? A gente olhando assim, parece o rio Camaquã. Só que cheio de lixo, né? Muito triste, né? Olha, essa aqui, então, é de se apavorar, né? Essa é uma foto assustadora, né? As crianças tomando banho no meio do esgoto, no meio do lixo, né? Muito triste, né? Só que esse rio, ele não era daquela maneira, né? Ele era assim. Não parece o rio Camaquã? Olha que linda foto, ó. No passado, ele era assim, ó. Ele era um rio com águas cristalinas, com rochas, mata ciliar, não é? Onde as pessoas poderiam aproveitar, não é? Só que o que aconteceu? As pessoas com falta de consciência ambiental, elas foram aos poucos, né? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, né? E aí depois acaba do jeito que acabou, né? A água é um recurso mais importante e vital do mundo, né? Falei para vocês na cachoeira, né? Aqui tem uma localidade próxima aqui, chama-se Erval, provavelmente, não sei se vocês já foram, né? Existe uma linda cachoeira, né? E lá vocês podem conhecer essa cachoeira, né? Tem que ter cuidado, tem que ter cautela, né? É muito resbaloso, né? Se vai lá, tem que ser um dia próprio, né? Então, eu tive o prazer também de ir com a minha filha e com o meu genro, nesse final de ano que eles vieram, né? Então, fomos ali no Rio Camaquã e fomos também lá nessa cachoeira na localidade de Erval. É um lugar muito bonito também, né? Um presente de Deus para nós, não é? Muito lindo, né? Mas temos que ter consciência que, se nós vamos lá, temos que trazer os lixos para casa, né? Não deixar coisa acumulada lá, né? A coisa está muito feia, né, pessoal? Mas ainda dá tempo. Vamos fazer a nossa parte e cuidar do bem mais precioso da terra, né? Que é a água, né? A água é o bem mais precioso da terra, né? Bem valioso, né? E nós temos esse bem aqui em Amaral Ferrador, né? Olha só que beleza, né? A água que falta faz, né? Que não chegue o dia nunca de nós falarmos essa frase, né? Porque a gente só dá valor às coisas quando elas faltam, né? Quando a gente não tem mais, né? Quando falta água, né? A escola também, né? A gente deu valor à escola, agora que ficamos sem a escola, né? Infelizmente, agora que a gente se deu conta, né? Como a escola era boa, né? A água também a gente vai dar valor quando não tem, né? Faltou água, né? Olha, não temos água para preparar o almoço, não temos água para tomar banho, não temos água para fazer a nossa higiene, né? Lavar nossas roupas, limpar nossa casa, né? Então, que Deus ajude que não chegue esse dia, né? Mas nós temos que ter consciência que se nós não cuidarmos, nós corremos o risco de ficar como lá na Indonésia, né? Aquele rio poluído, né? Pessoal, eu preparei aqui para vocês e gostaria de deixar para vocês 2 atividades, tá? Para vocês fazerem lá na plataforma, tá? Eu vou fazer a atividade, vou postar lá para vocês agora, daqui a pouquinho já vai estar lá a atividade. Eu vou ler com vocês aqui
essas questões de meio ambiente, de preservação da natureza, preservação da água, sempre caem muito em provas de PAV, Enem e vestibular. Se vocês pretendem continuar os estudos de vocês, vocês têm que se inteirar desse assunto, tá, pessoal? Porque é um assunto que sempre cai. Vou ler com vocês, então, uma questão do Enem, questão número 1, que nos diz assim: segundo uma Organização Mundial dos Estudos Ambientais, em 2025, de 2 de cada 3 pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual do consumo do produto. Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global, seria, e aí nós temos, então, 5 alternativas, né? Então, são questões de múltipla escolha que vocês vão marcar apenas uma alternativa. Letra A, desenvolver processos de reutilização da água, explorar leitos de água subterrâneas. C, ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios. Captar águas pluviais, importar água doce de outros estados. Aí vocês vão responder lá na plataforma, tá, pessoal? Questão número 2, também uma questão do Enem. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por, e aqui nós temos as alternativas, né? Letra A, reduzida a área de solos agricultáveis. B, ausência de reservas de água subterrânea. C, escassez de rios de grandes bacias hidrográficas. D, falta de tecnologia para retirar sal da água do mar. E, degradação dos mananciais e desperdício do consumo. Então, aqui, pessoal, eu deixei, assim, 2 atividadezinhas para vocês fazerem, atividades bem simples do Enem, conforme a gente trabalhou ano passado, né? Vocês sabem que ano passado a gente trabalhou com essas questões de vestibular e questões do Enem, porque eu acho questões bem pertinentes, né? Para depois, quando vocês forem fazer, então, uma prova do PAV, ou do Enem, um vestibular, vocês mais ou menos já estarem familiarizados, né, com essas questões, tá, pessoal? Então, eu vou postar lá na plataforma essas questões, daqui a pouquinho já vai estar lá, já vai estar disponível para vocês fazerem, né? Eu vou postar da mesma maneira como eu postava ano passado, tá? Eu até tentei usar ali o formulário para preparar as atividades, mas eu tenho muita dificuldade de trabalhar com formulário, e teve umas turmas que eu postei na forma de formulário, as atividades, os alunos começaram a me mandar mensagem: professora, eu não estou conseguindo fazer, professora, não abre para mim. Então, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou fazer da mesma forma como eu fazia ano passado, tá? Que aí vocês abrem lá para a plataforma e enxergam a atividade já, tá? Vai ser bem mais fácil, bem mais simples, tá? Não deixem acumular as atividades, né, pessoal? Procurem trazer as atividades em dia, né? Para que vocês possam ficar com todas as matérias em dia, e principalmente a biologia, tá? Na aula, na próxima Meet que nós fizermos, né, a gente vai vir com outro assunto, vamos corrigir essas questões, né, vai vir outro assunto pertinente também, que eu acho bem interessante para nós, não é? E aí a gente retoma, então, faz, então, a revisão aqui das questões e vamos corrigir, tá? Eu quero deixar para vocês aqui, então, uma mensagenzinha para nós encerrarmos, né? Desfrutar da aprendizagem que a escola nos oferece é tirar proveito de um tesouro que nos será útil para o resto de nossas vidas, né? Embora nós não estejamos na escola, né? Nós estamos fazendo, como se diz, da nossa casa a escola, né? Eu fiz aqui da minha cozinha, né, pessoal, a minha sala de aula, né? E vocês provavelmente também, do ambiente de vocês, do quarto, da cozinha, né, na sala, seja onde vocês estão, né? Estão fazendo... Gosto na praia, Sora. Ah? A Manu está na praia. Olha o fundo de praia.
Então, pessoal, a gente, então, tá no nosso ambiente do lar, não é? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, então a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, tá? E então eu vou encerrar nossa aula agora, tá, pessoal? Um abraço para vocês, tá? Tudo de bom, vocês se cuidem, tá? Um beijo no coração de vocês, a Liriel, um beijo, Emanuele, Tamires, né? Então tivemos poucos alunos, né? Ó, beijo no coraçãozinho de vocês, saudade, a professora sente muita saudade de vocês, tá? Então, até breve, então. Olha lá, a mamãe da Liriel tá lá, ó. Olha lá, a mamãe da Liriel tá lá. É a minha avó. É a vovó da Liriel. Então, tá, um abraço, vovó, tudo de bom, tá? Um abraço, então, tudo de bom. Beijos, até a próxima aula. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.